André Agassi. Você vê Alex Correia, que venceu a Lleyton Hewitt, conquistando a sua primeira vitória em 2 partidas. Você vê Magnus Norman, que vai enfrentar o brasileiro Gustavo Kuerten, tentando a sua primeira vitória. E você vê Gustavo Kuerten, que daqui a pouco estará atuando pela Masters Cup de Lisboa. Estamos aguardando a presença dos dois para a última partida de hoje da Masters Cup. A gente lembra para o amigo assinante que até o ano de 99 era disputada a Copa Grand Slam e também o Master da ATP. A ATP, em acordo com a ITF, idealizou esta competição, a Masters Cup. Portanto, está extinta a Copa Grand Slam. O último vencedor da Copa Grand Slam foi o britânico Greg Rusedski. Venceu na primeira rodada o Guga. Você vê Gustavo Kuerten, número 2 da Corrida dos Campeões, e Magnus Norman, número 4. Jogo que você acompanha daqui a pouco pelo Grupo Verde. Aí o brasileiro Gustavo Kuerten chegando para o jogo. Uma característica dessa Masters Cup de Lisboa, os jogadores não entram simultaneamente. O Gustavo Kuerten entrando primeiro, logo depois vai aparecer o Magnus Norman. Gustavo Kuerten, que tem 24 anos, 1,90 m, 75 kg. É profissional desde o ano de 1995. Já venceu 2 torneios de Grand Slam na sua carreira. Venceu Roland Garros em 97 e voltou a vencer Roland Garros no ano de 2000. Você vê o sueco Magnus Norman, finalista em Roland Garros nesta temporada, perdeu a final para Gustavo Kuerten. Finalista do Master Series de Roma, venceu a final contra Gustavo Kuerten 3-1. Mas o torneio mais importante, Roland Garros, o Guga levou a melhor naquele quarto set inacreditável, no qual o Guga precisou de 10 match points para vencer a partida. Detalhe importante é que a torcida aí estará em peso a favor do brasileiro. Isso aí sempre motiva um pouco mais o jogador, principalmente se o Guga estiver ali um pouquinho preso, sentindo o fato da contusão na perna ainda incomodar, ou então aí isso ainda na cabeça dele, ele não acreditar que está totalmente recuperado. Então a força da torcida ali pode fazer a diferença. Nos momentos que antecedem a partida, você vê a classificação dos grupos. O Grupo Verde tem a liderança de André Agassi. Em 2 partidas conseguiu 2 vitórias. Kafelnikov está em segundo, tem 1 vitória e 1 derrota. Gustavo Kuerten jogou uma partida, perdeu. Norman jogou uma partida, também perdeu. Gustavo Kuerten vai fazer a sua segunda partida. No grupo vermelho, o russo Marat Safin lidera com 2 vitórias. Pete Sampras, 1 vitória e 1 derrota. Lleyton Hewitt tem 1 vitória, 2 derrotas. Correia também. E ali o saldo de sets, vai ver como é importante o jogo entre Safin e Sampras. Safin vencer por 2-0, classifica o Hewitt, que fica ali com -1, saldo de 7, ganhou 3 e perdeu 4, e o Sampras ficará com -2, 2 vencidos e 2 perdidos. Agora, se o Safin vencer o Sampras por 2-1, aí empata com o Hewitt, vai ser saldo de games, tem que fazer um monte de contas. Enquanto que o Sampras vencendo o Safin, está classificado também Safin e Sampras, independente da ordem, os dois passarão para as semifinais. Essa forma de disputa te agrada, Narco Rodrigues? Muito. Eu acho que reúne os 8 melhores jogadores do mundo. Seria injusto que você fizesse um torneio e em apenas uma semana decidisse quem seria o campeão. Acho que aí você está dando chance para todos. O jogador que perde uma partida, às vezes até 2, ainda tem chance. E é bom para o público também, que pode ver todos os jogadores em ação, os melhores, mais vezes durante uma semana. Safin lidera a Corrida dos Campeões com 824 pontos. Gustavo Kuerten tem 709, Pete Sampras 657, Norman 622, Kafelnikov 587 pontos. Depois o Hewitt com 525, Correia 495, Agassi 493.
Enqvist está em nono com 442. Tim Hammer é o 10º com 404 pontos. O nono e o 10º aí não tem mais como fazer pontos. O Tim Hammer, então, chance nenhuma. O Enqvist ainda não. Se alguém se contundir, pode entrar e, quem sabe, numa vitória, ganhar mais 20 pontos. Juiz de cadeira deste confronto, o italiano Romano Grillotti. Jogadores já no seu trabalho de aquecimento. O brasileiro Gustavo Kirten contra o sueco Magnus Norman. Gustavo Kirten, 24 anos, 1,91, 76 quilos, é de Florianópolis. Posição de número 2 na corrida dos campeões. Profissional desde 1995. Tem 9 títulos de simples na carreira. Conquistou 4 torneios nesta temporada. O público aplaude a presença de Gustavo Kirten. Tem 60 vitórias e 21 derrotas na temporada. Vencedor de 4 torneios. Finalista em Miami, no Masters Series de Miami, perdeu para Pete Sampras a final. E finalista no Masters Series de Roma, perdeu para Magnus Norman, a final 3-7-1. From the half to the end of the year, I think seems to be, very close to the reality. The guys, in the top of the race are the guys who really are playing the best tennis in the world. And o Guga está falando sobre a Champions Race, dizendo que do meio do ano para o final, os jogadores que estão na frente na Corrida dos Campeões são realmente os que estão jogando melhor durante o ano. E aí ele disse que gostou do novo formato. That's I think new from 5 or 6 years. We don't see anything like this, so it's easy to follow right now. It's simple. You can just see the Dizendo que agora é mais simples para as pessoas seguirem e acompanharem a classificação do ranking. So this really, I think this year came, like a perfect time, and things are going well for this change. E essa mudança, ele disse aí no final que essa mudança do jeito que as coisas aconteceram, os jogadores que estavam se encaminhando para a liderança da Corrida dos Campeões também eram os jogadores que estavam subindo no ranking de entrada, então ficou muito, e que estavam obtendo os melhores resultados, então ficou muito mais fácil para as pessoas acompanharem e aí sim terem certeza de quem está na frente do Champions Race são os que estão jogando melhor durante o ano. Norman tem 24 anos, 1,88, 90 quilos, residente em Monte Carlo. Posição de número 4 na Corrida dos Campeões, profissional desde 95, 12 títulos de simples na carreira. 69 vitórias e 22 derrotas nesta temporada, 5 torneios vencidos. Finalista no Aberto da França em Roland Garros, perdeu a grande final para o brasileiro Gustavo Kirten. Sua primeira aparição na Masters Cup. The French Open is the highlight of my career so far. The fact that I lost the final was, of course, I was a little bit sad, but when I think about it now, a few months afterwards, I'm happy about it, I didn't think when I started to play tennis that I was going to be in a Grand Slam final, so I have to be happy about it, and hopefully I can get another chance to win the title next year. Ele falou que a final de Roland Garros foi o seu melhor resultado na carreira. O fato de ter perdido a final, ele ficou um pouquinho triste, mas bola pra frente, dizendo que quando ele começou a jogar tênis, ele não pensava que poderia chegar a uma final de Grand Slam, e agora ele vai tentar uma nova chance. Quem sabe aí ele possa vencer no ano que vem. Aí os confrontos 4-3 e o último confronto justamente a final de Roland Garros. Com vitória de Gustavo Kirten, 6-2, 6-3, 2-6 e 7-6. Um minuto para o início da partida entre Gustavo Kirten e Magnus Norman. E
é bom a gente esclarecer para o amigo assinante, Dark Rodrigues, o critério de desempate dentro dos grupos, né? Em caso de empate, o primeiro critério é o confronto direto. Isso se houver empate entre dois jogadores para definir quem se classifica ou quem ficará em primeiro ou segundo. Qualquer critério de desempate entre dois jogadores, o primeiro critério é o confronto direto. 3 jogadores empatados, aí sim iremos para o saldo de sets e depois o saldo de games. Você vê o técnico do brasileiro Gustavo Kirten, Larry Passos. Logo atrás a mãe do Gustavo Kirten e a avó. Guga e o Norman se enfrentaram 2 vezes em quadras duras, rápidas como esta. No US Open em 99, o Guga venceu o primeiro set 7-6, o Norman desistiu, um problema nas costas. E também no ano passado, 99, em Indianápolis, nas oitavas de final, o Guga venceu 6-4 e 7-5. Vamos para o início da partida entre Gustavo Kirten e Magnus Norman. Primeiro game do primeiro set com o serviço brasileiro Gustavo Kirten. Tentou a direita, jogou para fora, 0-15. Primeiro ace da partida, 15 iguais. Erro de Magnus Norman, 30-15. Mais um ace de Guga, 40-15. Bola fora de Magnus Norman, game para Gustavo Kirten, que confirma o seu serviço. Faz 1-0 no primeiro set. Está bastante solto o Guga. Sacou bem esse primeiro game. A exemplo do seu primeiro jogo contra o Agassi, ele também começou muito bem, bastante concentrado. No segundo set, antes da contusão, aí ao lado do Larry, o Rafael, irmão do Guga. No segundo set, no jogo contra o Agassi, no meio ali, no quinto, sexto game do segundo set, o Guga teve chance para quebrar o saque do Agassi. Se tivesse conseguido a quebra, talvez tivesse definido a partida em 2 sets. Mas isso é passado, tem que se concentrar aí para ganhar do Norman agora. Segundo game do primeiro set, sacando Magnus Norman. 15-0. Tentou a paralela, jogou para fora Gustavo Kirten, 30-0. Ace de Magnus Norman, 40-0. Sacou a 193 quilômetros. Segundo serviço. Erro de Gustavo Kirten, game para Magnus Norman, tudo igual, 1-1 no primeiro set.
Vamos para o terceiro game com saque de Gustavo Kuerten. Consegue seu terceiro ace na partida contra um de Norman. 15-0. Mais um ace, seu quarto. Tá sacando, hein? 30-0. Segundo serviço. Paralela muito bem executada na direita. Olha só a repetição. Ele percebeu que ia ficar muito para fora da quadra, arriscou. Winner de devolução de Norman. 40-15. Gustavo Kuerten nem partiu atrás dessa bola. Aí tentou a esquerda, pegou mal na bola Gustavo Kuerten. Atrasou muito. 40-30. Ainda tem uma oportunidade para manter o game de serviço. Com muita categoria, game Gustavo Kuerten faz 2-1 no primeiro set. Masters Cup de Lisboa aqui no Sport TV, o canal campeão. Devolução na rede de Gustavo Kuerten, 15-0. Essa é a bola a que eu me referi logo no início da transmissão. O Norman gosta de fazer muito essa jogada fugiva, não só ele, como quase todos os jogadores. Mas o Guga tem mais facilidade para jogar essa bola na paralela do que os outros. 15 iguais. Segundo serviço. Erro de Norman. 15-30. Foi bem pro winner de direita, Magnus Norman. 30 iguais. Vem Magnus Norman, 40-30. Erro de Norman, iguais. Primeira igualdade em 40 da partida.
Bola tocou na rede, tocou na área de saque. Primeiro serviço. Bola fora de Magnus Norman. Primeiro breakpoint da partida para o brasileiro Gustavo Kuerten. Nesse game o Norman está forçando muito as jogadas. Conseguiu 2 bons winners ali de direita, mas quem força mais também tem mais chance de errar. Segundo serviço. Comete o erro Gustavo Kuerten. Consegue salvar o breakpoint. Magnus Norman iguais. Jogou mal na devolução, jogou para fora Gustavo Kuerten. Vantagem para Magnus Norman. Agora foi a vez do Magnus Norman cometer o erro e ficar irritado. O Guga jogou uma boa bola ali na paralela, um bate pronto, bola difícil. O Norman acho que já está um pouco intranquilo logo no início do jogo. Mais uma igualdade nesse game. E aí fez a bola que ele gosta de fazer, né? Vantagem Norman. Esse contrapé tirou o Guga totalmente, a bola sobrou curta e aí ficou fácil. Comete o erro Gustavo Kuerten. Game para Magnus Norman. 2-2 no primeiro set. Game difícil esse, mas o Guga mostrou que está com boa mobilidade. Se defendeu muito bem ali, jogou uma bola alta no fundo. Mas depois, quando foi para o ataque, tentou o winner, jogou na rede. Fredrik Rosengren, técnico do Norman. Devolução para fora. 15-0. Estamos no quinto game do primeiro set com o serviço brasileiro Gustavo Kuerten. Mais uma devolução para fora. 30-0. Mais uma devolução para fora de Norman. 40-0. Game Gustavo Kuerten confirma o seu serviço com facilidade. Abre 3-2 no primeiro set. Fique ligado no Sport TV, o canal campeão. Com facilidade. Isso é bom porque além de dar confiança para o jogador, desgasta bem menos, é claro. Aí a torcida brasileira presente no pavilhão Atlântico. Inclusive, foi bom ele ter confirmado aí
simplesmente o melhor, o Guga. Foi bom ele ter confirmado com facilidade, porque no game anterior o Norman teve muita dificuldade para confirmar o serviço. Isso aí também coloca um pouco mais de pressão em cima do Norman quando for sacar agora. Vamos para o 6º game do primeiro set com o serviço Magnus Norman. Erro de Magnus Norman. 0-15. Tentou a paralela, jogou para fora Norman. 0-30. Tá afobado o Norman. Consegue um ace Norman, seu segundo na partida contra 4 de Gustavo Kuerten. 15-30. Tentou a direita, jogou para fora Gustavo Kuerten. 30 iguais. Segundo serviço. Tentou a paralela de esquerda, jogou para fora Gustavo Kuerten. 40-30. Primeiro serviço. Game para Magnus Norman, tudo igual, 3-3 no primeiro set. Vamos para o 7º game, sacando o brasileiro Gustavo Kuerten. Agora ele acertou o tempo da esquerda e facilitou a ação no smash. 15-0. Que esquerda que ele colocou, hein? Bola tocou na rede, na área de saque, primeiro serviço.
E aí foi bem, Gustavo Kuerten quase executa um contrapé ali no Magnus Norman. O Norman teve uma chance, uma bola que pegou mal na raquete do Guga, ficou curta ali na paralela, não aproveitou, tomou o contra-ataque no contrapé. 30-0. Comete a dupla falta, 30-15, a primeira dupla falta da partida. Que bola do Gustavo Kuerten, o Norman foi para uma bola de risco ali, ficou na rede. 40-15. Essa devolução que o Norman colocou, ele não quis jogar a bola ali, a bola espirrou na sua raquete, mas é uma devolução muito boa, porque o jogador que saca fica sem ângulo. A única coisa que ele pode fazer é ou arriscar a paralela ou o que o Guga fez, mas aí a quadra fica aberta. Deu sorte brasileiro. Ace de Gustavo Kuerten, game para o brasileiro que faz 4-3 no primeiro set. Fique ligado no Sport TV, o canal campeão. Game deste primeiro set com imagens ao vivo do Pavilhão Atlântico em Lisboa. A partir de 21 horas no Sport TV você acompanha a Copa João Avelange, Grêmio Sport Recife ao vivo para todo o Brasil, menos interior de São Paulo e Rio Grande do Sul que assistem a São Paulo e Palmeiras. Copa João Avelange aqui no Sport TV para você, amigo assinante. O Norman agora vai sacar com bolas novas, porém se ele errar o primeiro saque, o Guga também pode arriscar um pouquinho mais na devolução. Talvez tentar um winner dependendo da contagem, ou então alongar bem a bola, mesmo que ela vá no meio, no pé do Norman, é uma boa devolução. Bola fora de Gustavo Kuerten, 15-0. Segundo serviço. Jogou muito mal na bola o Norman. Jogou para fora, 15 iguais. Essa não espirrou não, bateu no aro mesmo. Perfeito, Guga. Paciência agora, Inácio. E colocou pressão. Você vê que quem coloca pressão e vai à rede nem sempre precisa volear para ganhar um ponto. Às vezes o jogador pressionado tenta a passada e erra. Ponto importante agora, hein? Quinze 30. Devolução na rede de Gustavo Kuerten, 30 iguais.
Mais um erro de Gustavo Kirten, 40-30. Game para Magnus Norman, tudo igual, 4-4, primeiro set. Esses dois últimos pontos deu para perceber que o Norman tirou a força do primeiro saque para acertar o primeiro saque. Sentiu que a devolução de segundo do Guga o estava incomodando, sacrificou um pouquinho o primeiro, mas botou na quadra. Sendo que esse último, ele foi muito inteligente, sacou no corpo do Guga, o brasileiro errou. Ace de Gustavo Kirten, o seu sexto no jogo contra 2 de Norman. 15-0. Estamos no nono game do primeiro set. Agora levou sorte o Gustavo Kirten. Acabou jogando para fora o Magnus Norman, 30-0. Bem na devolução, o Magnus Norman conseguindo seu segundo winner de devolução na partida. 30-15. Ele dá um passo para frente antes do brasileiro tocar na bola. Antecipou. Bola fora e futsal. Erro de Norman, 40-15. Foi mal nessa bola, o Gustavo Kirten jogou para fora. 40-30. Mais um erro de Gustavo Kirten, iguais. Ace de Gustavo Kirten, vantagem para o brasileiro. Larry Passos aplaude. Saiu por pouco. Bola fora de Magnus Norman. Game para Gustavo Kirten. Faz 5-4 no primeiro set. Sport TV, o canal campeão. Lisboa na temporada 2000. Estamos no primeiro set. Gustavo Kirten vai vencendo 5-4 a Magnus Norman. Norman vai sacar no 10º game do primeiro set. As imagens ao vivo do Pavilhão Atlântico em Lisboa, Portugal. Você vê ali o telão e o público fazendo a festa, né?
Aí jogou em cima do Gustavo Kirten, 15-0. Será que tinha necessidade disso? Ace de Norman, 30-0. Terceiro ace do sueco. Mais um ace, 40-0. Comete a dupla falta, 40-15. 1-1 em duplas faltas. Ace de Norman, game para o sueco, tudo igual, 5-5. Primeiro set. Ele colocando muito efeito nesse primeiro saque. Diminuiu a força, mas agora com aproveitamento muito bom no primeiro saque, Norman. Achando bem o primeiro saque, Gustavo Kirten, devolução para fora de Norman, 15-0. 11º game do primeiro set. E aí ficou fácil para Gustavo Kirten ir para o winner. 30-0. (40-0) no seu oitavo ace do jogo. Game anterior. E esse agora, os dois jogadores sacando demais. Game Gustavo Kirten confirma o seu serviço, faz 6-5 no primeiro set. Masters Cup de Lisboa aqui no Sport TV, o canal campeão. O Guga arriscou numa paralela ali. Tá certo, esse primeiro ponto do game ele é muito importante. Dá moral e ao mesmo tempo o jogador pode jogar mais relaxado, tá? Apenas no primeiro, acho que o Guga aí pode arriscar um pouquinho. Tá bem na partida para isso, ainda mais porque tá sacando bem. Mais uma bola fora de Norman, 0-30. E o Guga deu muita sorte naquela devolução. Espirrou na raquete, acabou caindo lá no fundo. Chegamos a 41 minutos de partida. Pegou mal Gustavo Kirten, jogou para fora. 15-30. Meteu um contrapé no Gustavo Kirten. 30 iguais. Só colocou a bola na quadra. Primeiro saque. Forçou não.
E aí ele matou o ponto no smash, 40-30. Segundo serviço. Bola fora de Magnus Norman, iguais. Achou bem o primeiro saque, o sueco. Vantagem para Magnus Norman. Mais uma vez o sueco comete o erro. Mais uma igualdade nesse game. E o Norman um pouquinho inseguro no fundo de quadra, hein? Chegou a conseguir uma boa devolução, não deixar o Norman atacar na segunda bola. Talvez consiga aí o breakpoint. Sensacional, Gustavo Kuerten. Tem o set point, ele vibra. Fantástica a passada do Guga agora. A bola difícil, usou o pulso. Conseguiu uma cruzadinha maravilhosa. E olha que o Norman jogou bem, hein? Bela paralela do Norman também. Será que é agora? E Gustavo Kuerten vence o primeiro set, quebrando o serviço de Magnus Norman. 7-5, tem 1-0 no jogo, vibração do Larry Passos. Daqui a pouco a gente volta, Sport TV, o canal campeão. A TAM voa para o Brasil e para o mundo, com os aviões mais novos e modernos que existem. Esse que você está vendo é um deles, o moderníssimo Airbus, que voa com a exclusiva tecnologia Fly-by-Wire. Só existe outra companhia no mundo inteiro que pode dizer que voa com mais tecnologia que a TAM. A NASA. Ah, mas e daí? Ela não voa no Brasil, nem para Paris e Miami todos os dias. TAM, a frota mais nova e moderna do Brasil e do mundo. Hyder Extreme, only for board riders. Se acompanha a imagem de Larry Passos vibrando com a vitória de Gustavo Kuerten no primeiro set, 7-5. Vamos daqui a pouco para o primeiro game do segundo set. Essa partida válida pelo Grupo Verde. Os números do primeiro set: 69% de aproveitamento no primeiro serviço de Gustavo Kuerten, 72% de aproveitamento no primeiro serviço do Norman, 8 aces de Gustavo Kuerten contra 5 de Norman, 1-1 em duplas faltas. Winners 15 de Gustavo Kuerten, ou melhor, 14 de Gustavo Kuerten, 15 de Norman. Erros não forçados
13 de Gustavo Kirten, 15 de Norman. Gustavo Kirten teve uma quebra de serviço em 2 oportunidades. Norman não teve oportunidade de quebra. Os dois jogadores sacando muito, 69% pro Guga, 72% do Norman. O Norman até forçou um pouco menos, colocou mais o primeiro saque na quadra, mas um índice excelente. Aí essas bolinhas vermelhas são os aces do Guga. Começa sacando bem no primeiro game do segundo set, Gustavo Kirten. Erro de Magnus Norman. 15-0. Segundo serviço. Erro de Magnus Norman, 30-0. Sacou muito bem agora o segundo serviço, Gustavo Kirten, devolução na rede de Norman. 40-0. Ace de Gustavo Kirten, game para o brasileiro, que faz 1-0 no segundo set. Guga chegando a 9 aces na partida contra 5 de Norman. Vamos para o segundo game do segundo set com serviço Magnus Norman. Bola fora de Magnus Norman. 0-15. Soltando bem a sua esquerda, Gustavo Kirten. Na sequência, o erro de Magnus Norman, 0-30. E agora é a hora de soltar o jogo mesmo. Norman bastante inseguro ali, já não está com aquela confiança do início da partida. Seu saque já não tem incomodado tanto assim o brasileiro. Tentou a paralela, jogou para fora. Magnus Norman, 0-40. Triplo break point para Gustavo Kirten. Jogou para fora Gustavo Kirten, 15-40, consegue salvar um breakpoint Norman. Ainda tem 2 oportunidades de quebra, Gustavo Kirten. Devolução na rede, 30-40, ainda tem um breakpoint.
Mais um erro de Gustavo Kuerten. Consegue salvar 3 breakpoints Norman iguais. Apesar de ter ganho o primeiro set, é bom o Guga não relaxar nesse início. Tá com um game aí que ele pode conseguir a quebra, já perdeu 3 chances. Psicologicamente, essa quebra agora seria fundamental. Segundo serviço. Jogou para fora Magnus Norman. Mais um breakpoint para Gustavo Kuerten. Paralela sensacional de Gustavo Kuerten para quebrar o serviço de Magnus Norman e abrir 2-0 no segundo set. Uma bola difícil, Zé. Tava passando por ele, teve que bater com o pulso bem firme ali. Terceiro game do segundo set, sacando Gustavo Kuerten. Revolução na rede, 15-0. Que bola, hein? Tá dominando na esquerda. E tá vibrando. Aí a mãe do Guga, Dona Alice. E ao lado de Dona Alice Kuerten, a avó de Gustavo Kuerten, Dona Olga Kuerten. (30-0), segundo serviço. Aí ele cometeu o erro não forçado. Colocou uma ótima esquerda lá no fundo, a bola veio curta. Ele demorou um pouquinho para chegar na bola. Quando chegou, ela já estava baixa. Aí é mais difícil. 30-15. Devolução na rede, 40-15. Acho que esse saque aí, Zé, pode arriscar qualquer bola. O saque hoje realmente está espetacular. Segundo serviço. Mais um erro não forçado do brasileiro, 40-30. Ace de Gustavo Kuerten, game para o brasileiro que faz 3-0 no segundo set. Fique ligado no Sport TV, o canal campeão. Novo Polo Classic 2001. Vê a partir de 21 horas, Copa João Avelange, Grêmio Sport Recife ao vivo para todo o Brasil, menos interior de São Paulo e Rio Grande do Sul, que acompanham a São Paulo e Palmeiras. Copa João Avelange para você, amigo assinante. Vamos para o quarto game do segundo set, com o serviço Magnus Norman. Devolução para fora, 15-0.
Erro de Norman, 15 iguais. Fez uma grande bola o Gustavo Kuerten, mas jogou muito bem junto à rede o Norman. Sacou bem o sueco, bola veio fácil e dominou o ponto. Ali o Guga só tinha chance soltasse um tiro ali longe do alcance do Norman. Trinta a 15. Foi sem muita confiança pro voleio Guga nesta bola, hein? Sim, o vôlei não pegou muita velocidade. Além do que ele foi um pouco curto, deu tempo pro Norman fazer o lob. Mas foi um belo ponto. Ficou no meio da quadra. Eu vi que o Norman já estava bem na bola ali. 40 a 15. Comete a dupla falta, Magnus Norman. 40 a 30. Sua segunda na partida contra uma de Gustavo Kuerten. Game Magnus Norman no ace. Gustavo Kuerten vai vencendo o segundo set, 3 a 1. Chegamos a 1 hora de jogo. E agora o Guga vai sacar com bolas novas, o que ajuda bastante. Quinto game do segundo set. Começa sacando bem, 15 a 0. Trabalhando bem no primeiro serviço, Gustavo Kuerten, 30 a 0. Colocou o saque, aí sobrou no meio. Perfeito. Não tem necessidade nem obrigação de acabar no saque. Comete a dupla falta. 30 a 15. Sua segunda dupla falta no jogo. Magnus Norman também tem duas. Na sequência ele encaixa um ace, 40 a 15. Seu 11º ace. Contra 6 de Norman. Demorou para cantar, hein? E o próprio Norman deu a bola boa. Mais um ace de Gustavo Kuerten. Game para o brasileiro. Faz 4 a 1 no segundo set. Sport TV, o canal campeão. Norman. Daqui a pouco, 21 horas, Copa João Avelange para você. Grêmio Esporte Recife para todo o Brasil, menos interior de São Paulo e Rio Grande do Sul, que assistem a São Paulo e Palmeiras a partir de 21 horas. Começa colocando bem o primeiro saque, Magnus Norman. 15 a 0.
30-0. Arriscou a devolução do segundo saque, jogou na rede. 40-0. Um ace com muita violência de Magnus Norman. Game para o sueco, que diminui a vantagem de Gustavo Kirten para 4-2 no segundo set. Nesse game o Norman foi perfeito. Não deu chance nenhuma pro Guga. Vamos para o sétimo game, sacando Gustavo Kirten. O Guga ganhou o ponto, mas o Norman jogou muito. Porque o que ele fez foi certinho. No primeiro ponto desse game, ele tentou colocar pressão em cima do Guga, que o brasileiro estava bem atento ali para fazer a cruzada. 15-0. Arriscou tudo na devolução do segundo saque, jogou na rede. 30-0. Primeiro serviço. Erro de Gustavo Kirten, 30-15. Guga dominou esse ponto completamente. Agora o Norman se defendeu bem também. O winner de devolução numa bola cruzada. 30 iguais. Bem, Gustavo Kirten. 40-30. Encaixou o primeiro saque. Um ponto muito importante. O Norman já estava ficando um pouco mais confiante ali na devolução. Primeiro saque novamente. Segundo serviço. Game Gustavo Kirten, confirma o seu serviço. Abre 5-2 no segundo set. Fique ligado no Sport TV, o canal campeão. Segundo set com o serviço de Magnus Norman. Coloca bem o primeiro saque, 15-0. Tentou a paralela, jogou para fora Gustavo Kirten. 30-0.
40-0. Belo saque e ótima bola do Norman. E o Guga se poupou visivelmente. Mas não é porque esteja machucado, é porque não tem necessidade. Tem que se guardar para os próximos pontos. Até o próximo game. Ace de Norman, game para o sueco. Diminui a vantagem de Gustavo Kuerten para 5-3 no segundo set. Vamos para o nono game, Gustavo Kuerten servindo para o jogo. Agora não tem que se poupar nada. Tem que dar tudo para fechar agora. Consegue mais um ace, 15-0. 13º ace de Gustavo Kuerten na partida contra 8 de Norman. Mais um, 30-0. Do jeito que ele está sacando. Segundo serviço. Bola fora de Magnus Norman, 40-0. Gustavo Kuerten tem o triplo match point. Segundo serviço. Bola fora. 40-15, ainda tem o duplo match point Gustavo Kuerten. E no ace, Gustavo Kuerten vence o jogo 2-0, 7-5 e 6-3. Conquista sua primeira vitória na Masters Cup de Lisboa na temporada 2000. Narc Rodrigues. Bela atuação do brasileiro, jogou muito bem, mostrou que realmente está recuperado da contusão. Às vezes um pouquinho preso, principalmente no início da partida, se poupando, guardando energia para os pontos mais importantes, mas depois foi ganhando cada vez mais confiança, porque realmente ele hoje sacou demais, foi ganhando cada vez mais confiança e aí no final soltando todos os golpes paralelos, cruzados. Teve uma belíssima atuação, enquanto o Norman se mostrou inseguro, como vem fazendo nessa segunda metade de ano. O Norman aí não teve bons resultados, como os obteve no primeiro semestre. Acabou sendo presa fácil. Yes, I think I'm best form of my game ever. I think I'm a little bit upset. My physical condition is not the way I wanted, but I really feel the ball so well. So if I serve well like this today, I think I still have some chance to fight the guys. Ele disse que suas condições físicas não são as ideais, mas ele está bem preparado. Quando ele saca bem, joga bem. You know, it's an important tournament for me. A lot of people from Brazil come just to watch me play, so that motivates me to play. And now it's quite simple. You and Yevgeny, whoever wins tomorrow goes through to the semi-finals. Yes, I think it's going to be difficult. I have always tough time to play against him, and especially in this fitness I'm now. But no, nothing to lose, so let's play hard, enjoy this match. If my leg's okay, if not, I play semi-final. And you must feel as if you're playing at home in Florianopolis with this crowd. Yes, a lot of Brazilians, Portuguese crowd, some of the guys support me a lot too. So it makes me feel comfortable. Today was good to give my energy, everything that I had on the court, and now I try to recover for tomorrow. Good luck tomorrow. Ele disse que muitas pessoas do Brasil foram para Lisboa para assisti-lo jogar, então esse é um torneio muito importante para ele. Na primeira parte da entrevista ele disse que suas condições físicas não são as que ele queria ter, mas isso aí ele tem que lutar contra isso.
sentiu que ele chegou bem para esse torneio. Quando ele saca bem, é o que se viu. Ele realmente joga muito bem também. Números finais da partida: 62% de aproveitamento no primeiro saque de Gustavo Kuerten, 72% de aproveitamento no primeiro saque de Magnus Norman, aces 15 de Gustavo Kuerten e 8 de Norman, duplas faltas 2-2, winners 25 de Gustavo Kuerten, 24 de Norman, erros não forçados 20 do brasileiro, 26 de Magnus Norman. Norman não teve oportunidade de quebra, Gustavo Kuerten teve 6 oportunidades de quebra, quebrou 2 vezes o saque de Magnus Norman, conquistando a vitória 2-0, 7-5 e 6-3. E a classificação no grupo verde: Agassi com 2 vitórias. O Agassi que hoje venceu o Kafelnikov 6-1, 6-4. Outro jogo, Correia, que não tem mais chance, venceu o Lleyton Hewitt 3-3, 7-6, 6-3. E o resultado do Guga. Então no grupo do Guga, Agassi com 2 vitórias, nenhuma derrota. Kafelnikov e Guga, cada um com uma vitória, porém o brasileiro na frente pelo saldo de sets, mas isso não importa, porque no jogo de amanhã entre Guga e Kafelnikov, quem ganhar estará classificado para a semifinal, enquanto que o Norman, 2 jogos, nenhuma vitória, mesmo que ganhe do Agassi, não vai influenciar nada, porque... Às 3 da tarde, horário de Brasília, e no domingo, a grande decisão do torneio. Daqui a pouco, então, o Gustavo Kuerten enfrentando o Kafelnikov, o Guga, que vem de uma derrota e uma vitória, perdeu para o Agassi com uma contusão também, né? Sofreu com uma contusão na coxa direita, acabou perdendo para o Agassi de virada por 2-1 e venceu o Magnus Norman por 2-0. E o Kafelnikov vem também de uma derrota e uma vitória, venceu o Norman por 2-1, perdeu para o Agassi por 2-0. Você está vendo, o Agassi já está classificado com 3 vitórias, 6 sets a favor, apenas 1 contra, né? 1 perdido. O Guga, uma vitória e uma derrota. O Kafelnikov também uma vitória e uma derrota. A questão é simples, né? Quem venceu o jogo de hoje passa para a semifinal, quem perder está fora. O Norman sofreu 3 derrotas, ganhou apenas 1 set em 3 jogos e teve 6 sets perdidos. No grupo vermelho, o Sampras, pelo confronto direto, né, enfrentou o Safin e venceu por 2-0 hoje. O Sampras ficou com a primeira posição, também tinha o melhor saldo de sets, 4 ganhos e 2 perdidos. E o Safin com 4 sets vencidos e 3 perdidos. O Hewitt e o Correia ficaram de fora, os dois com 2 derrotas e apenas uma vitória. Você está tendo a classificação dos 2 grupos, o grupo verde, que é o grupo do Guga, e o grupo vermelho, que já está definido. Lembrando então que hoje sai o adversário do Pete Sampras na semifinal do torneio Masters Cup de Lisboa. A outra semifinal entre André Agassi e Marat Safin. Jogo sensacional, jogo que promete, hein? Vamos ter a entrada então dos 2 tenistas. Aí o Guga vai entrar na frente, o Guga, hein? A entrada do Gustavo Kuerten, o Guga, jogando tudo ou nada hoje para tentar chegar à semifinal do Masters Cup. Olha só a torcida brasileira. Aliás, não é só a torcida brasileira não, né? Torcida toda praticamente no pavilhão Atlântico, na quadra central do pavilhão Atlântico, torcendo pelo Gustavo Kuerten. O povo português tem um carinho enorme pelo Guga. Bandeira de Portugal ali, a faixa de Portugal com a bandeira brasileira se misturando. E agora a entrada do Evgeny Kafelnikov. Evgeny Kafelnikov, que teve uma partida difícil contra o Magnus Norman, acabou vencendo de virada por 2-1 e acabou perdendo para o Agassi, mas ele até declarou hoje, né, antes da partida, que se sente muito bem, se sente até em condições de ganhar o torneio, que perder para o Agassi não é nada demais. Ele acha que tem condições de continuar na competição e dar uma virada aí e conquistar até o Masters Cup de Lisboa. Vamos ver. Lembrando que os dois se enfrentaram 2 vezes esse ano, né? Foi uma no torneio de Roland Garros, a vitória do Guga, mas no 5º set, um jogo difícil realmente em Roland Garros para o Gustavo Kuerten contra o Kafelnikov. E a última vez, o último jogo foi
nos Jogos Olímpicos de Sydney, né? E o Kafelnikov levou melhor, venceu por 6-4 e 7-5 nas quartas de final e acabou se classificando para a semifinal da competição, acabou ganhando a medalha de ouro, Kafelnikov, e eliminou o Guga nas quartas de final. Ao meu lado, Nark Rodrigues, que vai acompanhar conosco essa partida. Gustavo Kirten e Evgeny Kafelnikov no lotado Pavilhão Atlântico, hoje recebendo aí um público muito bom. Nark, torcida toda a favor do Guga, mas a gente sabe que o jogo não vai ser fácil. Os dois, quando se encontram, sempre são jogos difíceis. Tudo bem, Nark? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigo assinante. Um jogo duríssimo. Kafelnikov é um jogador que, quando joga contra o Guga, ele mais ou menos não respeita o Guga. Ele não liga muito pro fato do Guga ser bicampeão de Roland Garros, tá com esse cartaz todo aí, ficou 16 semanas como número 1. Ele vai pra cima mesmo. É aquela história, por exemplo, o jogo de ontem eu achei que o Norman respeitou muito o Guga e acabou o Guga atropelando o Norman. O Kafelnikov, mesmo que esteja numa pior fase do que o brasileiro, ele vai pra cima. Hoje o amigo assinante pode reparar, todo segundo saque do Guga, o Kafelnikov tenta pressionar o brasileiro. Então é um jogo muito equilibrado, difícil para o Guga, mas eu acho que se ele mantiver um bom aproveitamento de primeiro saque, mesmo que para isso ele tenha que sacrificar um pouco a velocidade do saque. Ele tem que jogar com o primeiro, o Kafelnikov pressiona demais no segundo. Agora, é um jogador também que quando se perde, sai de jogo, ele começa a cometer muitos erros não forçados, e aí a vitória vem naturalmente para o adversário, haja visto o que aconteceu no jogo de ontem entre ele e o Agassi. Um jogo muito fácil para o brasileiro, para o Agassi. Ele errou tudo, o Kafelnikov disse que se sentiu péssimo na quadra, mas disse que hoje é um outro jogo, eu também concordo com ele. Ele é um excelente jogador, joga bem em todos os tipos de piso, tem todos os golpes, sabe volear, saca e sobe, devolve muito bem. Agora, às vezes a parte mental